unges a minha cabeça com óleo. O que podemos trazer para o nosso dia a dia? Vamos conversar sobre isso? Essas 3 últimas lições, 3 últimos estudos, eu vou fazer diferente. Eu vou falar diretamente dos escritos da minha irmã, Luciana Santos César Pereira, aqui na revista Chama Viva, que nós estamos estudando. Nada me faltará. Espero que tenha dado foco. Nada me faltará. Eu espero também disponibilizar o PDF na descrição do vídeo, tá ok? E se você estiver ouvindo o nosso podcast, dá um pulinho lá no nosso canal do YouTube, que vai ter na descrição depois, e você vai poder baixar o PDF de cada aula que ela escreveu. Vamos falar diretamente sobre os escritos, então, da minha irmã. Dito tudo isso, Davi era pastor de ovelhas, e havia necessidade de se ungir a cabeça das ovelhas com óleo. Para quê? E aqui na revista começamos a ter uma explicação. A mosca nasal, que assola as ovelhas, deposita seus ovos na narina do animal, e quando esses se transformam em larvas, penetram no interior da cabeça da ovelha, causando-lhe uma irritação e coceira tão grande, a ponto das ovelhas rolarem no chão e baterem suas cabeças buscando aliviar o sofrimento. E assim, muitas morrem. Para protegê-las, se passa então um óleo na cabeça e na narina delas. Essa lição, esse estudo, essencialmente falará do Espírito Santo. Porque toda vez que se fala de óleo de unção, se está falando do Espírito Santo. Então já começamos aqui a compreender, logo numa introdução, a necessidade de termos o Espírito Santo diariamente em nossas vidas. Nossa cabeça cheia sempre da unção, com o óleo transbordante do Espírito Santo, para justamente evitar que as moscas, que as raposinhas, que as armadilhas, que os dardos inflamados do maligno entrem em nossa mente. A proteção da nossa mente, da nossa cabeça é essencial. Eu espero falar um pouquinho mais ao longo desse estudo sobre como é importante protegermos a nossa mente. Talvez seja essa a tônica desse estudo. Qual é a importância de você proteger a sua mente contra os dardos inflamados do maligno? Como isso é essencial na sua vida. E como é que vem essa proteção? Sempre tendo a unção do Espírito Santo sobre você diariamente. Em Isaías 26:3 diz: Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Quando nós estamos falando de unção com óleo, da unção com óleo que diz no Salmo 23, nós estamos falando da atuação do Espírito Santo em nossas vidas contra os dardos inflamados do maligno, contra as raposinhas, contra as moscas dessa vida que são atuações de demônios, de pessoas que lutam contra nós, dos problemas da vida, qualquer coisa que você possa imaginar que faça mal para você, que tentam atuar na sua mente. Então, unção com óleo protege a nossa mente contra as coisas que são nocivas à nossa relação com Deus. E quando cultivamos essa unção com óleo, nós traremos então paz, em perfeita paz. É isso que promete a palavra de Deus. Eu aqui não vou te dar a receita completa de como ter paz, mas eu vou dizer para você, existe um caminho para você ter paz. Agora eu digo a filhos de Deus, que mesmo sendo filhos não têm paz. A Bíblia fala, ungir a sua cabeça com óleo. Deus ungir a nossa cabeça com óleo. E um ungir de óleo tão grande que transborde, como diz também o Salmo que vamos ler à frente, que desce sobre a barba de Arão. Essa unção com óleo é o Espírito Santo em nossa mente, dominando a nossa mente, é que vai nos fazer ter paz, estarmos com a nossa mente em paz. O que eu tenho mais visto nesse momento são filhos de Deus, herdeiros da promessa, mas que não têm paz em suas mentes. E a nossa mente precisa ter paz. Vamos lá. E segundo a revista aqui, fala em mente de Cristo e fruto do Espírito. Essa é uma combinação eficaz contra a mente carnal que leva a atitudes carnais.
é fruto de uma vida cheia do Espírito Santo. Então, um dos grandes segredos para nós é começar a entender o seguinte: eu quero ter paz, eu quero ter perfeita paz, eu quero ter uma mente sadia. Digo mais uma vez, a filhos de Deus, aqueles que nasceram de novo, você tem que ter a mente de Cristo. E isso não é uma coisa automática, não é porque você se converteu que você vai ter a mente de Cristo, você vai ter paz. As pessoas dizem, eu que me converti, fui para a igreja, cadê minha paz? A paz que Jesus dá, ele diz assim, minha paz vos dou, não dou como o mundo a dá. Não espere a paz do mundo. Ter a paz conforme o mundo te ensinou a ter paz. A paz de Cristo ela vem de uma maneira diferente. Ela vem através do conhecimento da sua palavra, de atitudes suas que vão te alinhar com a palavra e assim nessa relação íntima de você e Deus. Nesse caso mais específico, você e o Espírito Santo, mas não se preocupe, os três são um. Mas a gente vai falar especificamente do Espírito Santo. Quando você está íntimo, junto do Espírito Santo, você começa então a usufruir, não sei nem se eu falei a palavra corretamente, todos os benefícios da palavra e você começa então a ter paz, uma mente sadia, uma mente estável. E isso é muito importante nesse tempo. As inseguranças, as angústias, perseguições, como diz o hino, né? As angústias, perseguições ficam para trás, um corinho antigo, né? As dúvidas, os anseios, eles são trocados por certezas. E essas certezas vêm mediante a fé. E a fé em Cristo Jesus. Eu quero ler um texto para você de Coríntios 2, 15 e 16. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do nosso Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Voltando a esse versículo que ele pode ficar um pouco confuso. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas. Isso é um fato. Quem é espiritual tem o discernimento dado por Deus, inclusive a sabedoria dada por Deus em Tiago, para discernir as coisas espirituais. Você tem a provisão de Deus. Você tem como se fosse um banco, um lugar onde você vai e você pode sacar aquilo que você precisa. Você precisa de sabedoria para entender uma determinada posição, tomar uma determinada decisão. Você precisa de sabedoria, você precisa de paz, de discernimento para entender quando é uma cilada do diabo, como eles estão chamando muito hoje, um gatilho que está acionando uma ansiedade na tua vida. Você vai ter o discernimento para saber, é isso que está acontecendo. Não é que não vai deixar de acontecer, tá? Não é que o gatilho não vai deixar de acontecer, vamos usar uma linguagem bem moderna, que aliás o pessoal está até exagerando nela. Não é que isso não vai acontecer, você vai discernir, isso não vem de Deus, isso provém da onde? Essa é a fonte. Se eu souber qual é a fonte, eu sei como combater. Porque se eu não sei qual é a fonte, eu começo a pensar que tudo vem de Deus ou vem de mim como uma certeza. E às vezes não vem. Às vezes é o inimigo que está plantando em você, na sua mente, uma dúvida para você ficar ansioso, para você ficar depressivo. Às vezes é você que está criando isso. E tem vezes que Deus está te prevenindo de algo. Olha, não faça isso porque se você fizer vai ter essa consequência. É o Espírito Santo falando com você. Como é que você vai discernir tudo isso? Tendo a mente de Cristo. E ela é alcançada através de duas coisas. Conhecimento da palavra e uma vivência, experiência com Deus diária. Através, por exemplo, da oração, do meditar na própria palavra. Então vamos lá. Você tem essa provisão. Agora, ele mesmo, nosso próprio Senhor, nem por ninguém é discernido. O que significa isso? Aí eu vou deixar um hino para você, né? O Ninguém Explica Deus, uma música, Ninguém Explica Deus. É basicamente isso que o texto a música fala basicamente desse texto. Ninguém explica Deus. Você tem conhecimento, você tem a provisão de todas as coisas, mas você nunca vai entender Deus. Você não vai entender a mente de Deus. É Ele que revela as coisas para você, não ao contrário. Tem gente que tenta entender Deus, quer entender Deus para poder aceitá-lo, para poder aceitar as suas regras, as suas normas, o que Ele determinou. Ninguém explica Deus, ninguém discerne Deus, ninguém tenta dissecar Deus. Pois a Bíblia diz, quem conheceu a mente do nosso Senhor para instruí-lo? Então,
Vamos ficar naquele hino que o Alessio estava tocando no violão esses dias no casamento. Eu achei muito bonito tocar no violão, toquei ele em toda a sua complexidade, que tem a versão simples e a versão mais complexa. Eu toquei ela na versão mais complexa e eu amei tocar essa versão. Fica para você essa dica. Ninguém explica Deus, mas ele completa. Se ninguém explica Deus, ele explica as coisas para nós. Ele nos diz o que fazer, porque nós temos a mente de Cristo. Então guarde bem. Você vai querer ter paz, lutar contra ansiedade, depressão, síndrome de pânico, tudo isso, eu digo a filhos de Deus. Filhos de Deus, eu repito isso. Filhos de Deus, herdeiros da promessa. Se você quer uma das armas para lutar contra tudo isso, na verdade é a principal, mas mesmo com ajuda profissional. A sua luta principal não é contra carne e sangue. A sua luta principal é na dimensão espiritual. Então, quer se livrar disso? Comece a entender que ungir a cabeça com óleo é essencial na tua vida. E ela começa num relacionamento íntimo com o Espírito Santo, que começa também tendo a mente de Cristo. Isso é extremamente importante. O óleo traz pureza e unidade. Outra praga que assola as ovelhas é a sarna, que é contagiosa. Aí entra algo muito importante. Tendo a mente de Cristo, você passa a não cometer alguns erros. E um desses erros é o quê? É você agir de uma maneira impura e rebelde. Hoje a rebeldia, ela está plenamente aceita, ela é comemorada, a rebeldia, e ela é incentivada. E hoje, eu digo até que tem youtubers evangélicos incentivando a rebeldia, a rebelião, a desobediência aos seus líderes e aos seus pastores. A Bíblia não vai por esse caminho. Por mais que seja um discurso agradável, bom para a nossa carne, que há discursos que são bons para a nossa carne, não faz bem para o nosso espírito. A Bíblia fala em unidade, em caminhar em unidade. Em Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Guarde isso também na tua vida. Você tem a mente de Cristo. Essa mente de Cristo precisa ser, que você tem, ela precisa ser trabalhada, exercitada, sua mente. Não a mente de Cristo, ele, mas a sua mente precisa ser trabalhada, exercitada. Paulo completa em Filipenses dizendo, olha, irmão, vamos pensar em quê? Então, vamos lá, vamos deixar até a questão de desobediência e rebelião de lado, vamos focar numa coisa aqui. Você tem a mente de Cristo. Você começou a entender que você precisa ter a mente de Cristo. Você começou a entender que você precisa ter um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. E quando nós temos problema, a primeira coisa que vai embora é o quê? É a comunhão com o Espírito Santo. A gente deixa de orar, a gente deixa de ler a Bíblia, a gente fica desanimado, a gente não vai à igreja, aí tem que o pastor procurar, tem que as irmãs orarem por você, aí tem visita, no nosso caso somos uma igreja bem tradicional, tem a visita da sociedade de senhoras, tem um grupo que visita, aí quando o caso é um pouco mais grave, o pastor tem que visitar. Quer mudar o panorama da tua vida? Esquece tudo isso. Então, quando você tiver num problema, tá vindo aquela depressão, tá vindo aquela vontade de cair, lute. Ah, pastor, não consigo. Ore. Só fala, Senhor, está acontecendo isso. Senhor, me ajuda. Senhor, esteja comigo. Faça ao contrário, não desanime na fé, que a primeira coisa que vai embora desaba é a fé. Se desaba a fé, o resto tudo vai embora. Não, tenta na tua vida não desabar a tua fé. Vai ser uma luta. Mas é preciso que você, pelo menos isso, tente na tua vida, manter teu relacionamento com Deus. Porque mantendo o teu relacionamento com Deus vai te fortalecer. E outra coisa, a Bíblia também está dizendo, olha, não foca tua mente nos problemas. Isso eu estou falando, tudo isso está relacionado ao Espírito Santo, ungindo a nossa cabeça, não deixando entrar as moscas, as raposinhas, os dados inflamados do inimigo. Vamos chamar das moscas, que são os problemas, as coisas que estragam a nossa mente, estragam a nossa relação com Deus. A Bíblia também te dá uma receita. Quando você começar, tem gente que foca tanto sua vida
acho que é Lip Hard, não sei se eu vou lembrar o nome, ó vida, ó céus, ó azar. Tem gente, filho de Deus, que está vivendo, ó vida, ó céus, ó azar. Problema, problema, problema. Irmão, como é que tá? Problema. Meu irmão, ora por mim, irmão, eu tô cheio de problema. Aí acontece uma coisa ruim. Foca nessa coisa, bota sua mente nessa coisa, esquece tudo que o Senhor tem feito de bom na tua vida. E a Bíblia está dizendo para você, olha, você quer ter a mente de Cristo, você quer ter as coisas boas na tua vida, você quer ter uma vida saudável, sua vida e na sua relação com Deus, porque a sua relação com Deus te faz ter uma vida saudável. Filipenses está dizendo, olha, foca atualmente em quê? Tudo que é verdadeiro, então cuidado com fake news. O verdadeiro é muito mais profundo que isso, mas eu vou trazer um pouquinho. Cuidado com fake news, cuidado com notícias muito ruins, cuidado com tudo isso. Filtra isso na tua vida. Tudo que for verdadeiro, tudo que for bom, tudo que for a verdade, tudo aquilo que contribui, tudo aquilo que é a certeza. E o que é a certeza? A certeza é que nós estamos com Deus e Deus está conosco. Essa é a nossa maior certeza, Ele está sempre presente conosco. Tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, só coisa boa. Gente, você que está me ouvindo, até para mim serve. Comece a focar a sua vida em coisas boas. Coisas boas. Acontece problema? Acontece. Acontece luta? Acontece. Quando elas vierem e entristecerem nossas vidas, que às vezes acontece isso, momentos difíceis, elas virão trarão tristeza, não consegui pronunciar a palavra, trarão a tristeza, mas a alegria vem ao amanhecer. É uma noite em nossas vidas, mas ela passa. E ela deve passar. E a nossa mente deve focar em tudo aquilo que é bom, que é puro. Então para de focar sua mente em problema, em possibilidades de problema, inventando 1000 problemas que podem acontecer. Para com isso. Filipenses está dizendo, foca no que é bom. E bom é um relacionamento com Deus. Vamos mais? A unção com uma posição de honra. Sim, todos nós temos uma unção dada pelo Senhor. Eu estava conversando um dia, trazendo uma palavra, mostrando o seguinte, quem nós somos? Nós estamos habitando nas regiões celestiais, nas mais altas, nós somos herdeiros da promessa, trazendo uma palavra, uma quarta-feira em minha igreja. É isso que nós somos. E isso vem com o quê? Com unção. Toda posição de autoridade vem com uma unção. Qual unção que todos nós recebemos? Ora, o Espírito Santo só pode estar transbordando em nossa mente, em nossa cabeça, se ele for convidado a entrar em nossas vidas. Então, todo filho de Deus, de uma certa maneira, eu posso dizer que quando o Espírito Santo vem, isso é unção, é uma unção especial do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo é derramado para alguma função, algo especial, nós vamos ver à frente. Isso é uma unção de autoridade. Quando ele entra em nossas vidas, somos filhos de Deus, e a Bíblia diz que nós passamos a habitar nas regiões altas, nós passamos sim a ter autoridade espiritual. Então quem é você? Você é alguém que tem a mente de Cristo, você é alguém que é convidado para pensar coisas boas, e você é alguém que tem autoridade para lutar. Às vezes a gente se esquece disso, né? Deus te deu autoridade, unção. O Espírito Santo é unção, inclusive, na sua vida, para você batalhar as suas guerras, as suas lutas, sim. Então não fique desanimado, não fique achando que você é incapaz. Você pode sim lutar de manhã, ou de tarde, ou de noite. Daniel fazia isso 3 vezes ao dia. Um dia um jovem me procurou, disse, pastor, eu tenho um determinado problema na minha vida, e um problema muito sério, que eu não sei como fazer. Eu disse para ele, olha, Daniel, ele usou uma tática, ele orava 3 vezes ao dia. Então, deixa eu dizer uma coisa para você, ore 3 vezes ao dia, dedique 3 dias do momento da tua vida para você falar com o Senhor. E assim você vai preencher o seu dia das coisas de Deus e as coisas que se fazem mal à sua mente, elas ficarão de lado. Então, se você tem outra dica, se você está uma luta na sua mente, não deixe para orar uma vez só ao dia. Tem gente que nem ora uma vez ao dia. Comece a falar com Deus, separar momentos com Deus 3 vezes ao dia se você pode. Ah, pastor, eu trabalho. Vai para o trabalho, fala com Deus. Está no almoço, fala com Deus. Voltou do trabalho antes de dormir, fala com Deus. Preencha o seu dia, as lacunas do seu dia falando com Deus.
Larga um pouquinho a vida dos outros nas redes sociais. Deixa os outros lá postarem lá suas comidinhas, eu passei, eu fiz, eu viajei. Deixa eles para lá um pouquinho, não é hora disso. Foca tua mente em Deus. Se está difícil para você, se está difícil, se você acha que está faltando a unção com óleo e está entrando as mosquinhas, está entrando aquilo que não deve na sua vida, começa a untar a tua cabeça, derramar o azeite da unção 3 vezes ao dia, ou seja, uma comunhão com Deus 3 vezes. Aplicação, remédio, fale com Deus 3 vezes ao dia, transborde a sua mente, a face, a sua cabeça, proteja a sua cabeça 3 vezes ao dia. Aplique o remédio. Fale com Deus 3 vezes ao dia. O exemplo de Daniel. Se você quiser mais, pode fazer mais. À vontade. É aplicação à vontade. Mas começa a preencher tua vida, tua mente. Daniel fez isso. Esse é o método de Daniel. E aquele jovem venceu aquela batalha. A mente dele estava querendo caminhar para um lado do pecado. Mas ele venceu como? Ele preencheu o dia dele. Tirou 3 vezes ao dia, preencheu o dia dele para falar com Deus. Preencheu o dia dele falando com Deus, conversando com Deus, com as coisas de Deus. Tem gente que realmente precisa preencher a sua mente, em vez de ficar pensando coisa errada, né? Como é que é? Mente vazia, oficina do diabo, alguma coisa assim. Preencha a sua vida com as coisas de Deus. Deus vai te abençoar muito mesmo. Então é uma posição de honra, tá? Vamos lá. A Bíblia registra que Deus ungiu a Jesus Cristo fazendo superior aos anjos. Na presença dos seus inimigos, Davi reconheceu a honra que Deus lhe prestara, dizendo: Deus unge minha cabeça com óleo e eleva-me, tornando-me superior aos meus adversários, aos meus inimigos. O cristão precisa saber a força que tem, a autoridade que o Senhor Jesus lhe deu. Leia 1 Pedro, diz aqui a revistinha, e vamos para 1 Pedro 2, de 9 a 10. Vocês, porém, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora vocês são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. 1 Pedro 2, 9, 10. O boi não sabe a força que tem. O cavalo não sabe a força que tem. Sinceramente, depende até do tamanho do porte do animal que nós temos, cachorro e tudo, ele nem sabe a força toda que ele tem. Porque tem cachorro que consegue arrastar pelo homem, né? O homem e a mulher. Está lá guiando o cachorrinho, daqui a pouco o cachorro dá aquela arrancada que o homem e a mulher não seguram. O animal não sabe a força que ele tem. Uma das coisas que Satanás vai fazer contra a sua mente, contra uma mente ungida, untada com óleo, protegida, em paz, uma mente ali cheia do Espírito Santo, uma das coisas que ele vai tentar impedir para que você não tenha isso é tentando te enganar, dizendo que você não tem autoridade, que você não tem força. Mas sim, você tem que ter uma autoridade dada por Deus, uma unção dada por Deus, e você tem força que o Senhor te deu para lutar as suas guerras e as suas batalhas. Não desanime, você tem sim a força que Deus deu, está na sua palavra, ela é sua. Você precisa tomar posse dela. Quem você é? Acho que as pessoas têm que repetir isso. Quem eu sou? Quem eu sou para Deus? Agora, você não é o super-herói, você não é o bam. Deus que é em você. Sem Deus você não é nada. E você tem que estar alinhado com a palavra. Você está vivendo a palavra, uma comunhão perfeita. Você e o Espírito Santo. Porque tem gente que está achando que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou e está pegando só as promessas e tal. Eu quero todas as promessas vindo para mim que a Bíblia diz. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E vamos embora. Não estou falando disso. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou? Sim, isso é uma verdade. Mas desde que vai ser verdade na minha vida, desde que a minha vida esteja em pleno alinhamento com a vontade de Deus, que a mente de Cristo esteja imperando em minha vida,
que o meu cálice transborde da unção do Senhor. Ou seja, que eu tenha uma comunhão perfeita com Ele. Isso é possível, pastor? É possível. Volto ao exemplo de Daniel. Se você não tem essa comunhão, se você está em luta, se você está em batalha, se sua mente está vagando, se você está vendo que está indo pelo caminho errado, não é uma vez só ao dia para você orar, não é uma vez por semana, não é vir à igreja só domingo, é igual Daniel. Faça isso 3 vezes ao dia, pelo menos. Tire momentos para falar com o Senhor. Em todos os cultos que você possa ir, vá. Ah, por quê, pastor? Porque nesse tempo de pandemia, nesse momento que a gente está gravando, tem tempo de pandemia. A igreja somos nós. Mas a Bíblia fala, falando, escreve lá. Paulo escreveu, falando entre vós com salmos e cânticos espirituais. Assim seremos cheios do Espírito. Assim que a igreja templo, ela é um lugar físico onde se reúne a igreja principal, que somos nós. Para quê? Para que haja o derramar do Espírito Santo no meio da unidade dos irmãos. Então, nada desse negócio de achar que eu sou a igreja, de que eu posso ficar em casa. Você é a igreja no sentido que você é parte da igreja. Você é um membro do corpo, mas um dedo sozinho não faz nada. Não sei se vocês vão lembrar, mas existia um desenho antigo, um filme antigo da família Adams, que tinha só uma mãozinha que ficava assim, né? Só tinha só a mãozinha. Só a mãozinha não faz nada sozinha. Aquilo ali é um filme, era um desenho, uma história fictícia. Uma mão sozinha não sobrevive. Um pé sozinho não sobrevive. Uma orelha sozinha vai escutar para quê? Todo o corpo tem uma função. Então é necessário que nós nos unamos, que nós nos reunamos é ótimo, né? Que nós estejamos em comunhão, reunidos. Hoje eu estou errando muita palavra, né? Mas vou deixar assim mesmo sem corte. Reunidos fisicamente, porque ali o Senhor opera, ali é a presença do Senhor, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei, diz o Senhor, diz nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tem de haver a reunião. Você tem que ter uma comunhão diária com Deus, mais do que uma vez, talvez mais. Eu recomendo, use o método Daniel, 3 vezes. Vá a todas as reuniões possíveis que você possa ir à igreja, porque o Espírito Santo se manifesta lá. Todos reunidos, o Espírito Santo se manifesta lá. E quando essa pandemia acabar de vez, que já está prestes a acabar aqui no Rio de Janeiro, já vai adiantar e mês que vem, se Deus quiser, no mês que vem que eu estou gravando aqui, né? Falando de em julho de 2021, eu já vou me vacinar com a primeira dose. Então a pandemia já está passando. Não se esqueça disso. Comunhão pessoal com Deus é metade da situação. A outra metade é comunhão com Deus junto dos seus irmãos. Ali o Senhor manifesta, ali o Senhor ordena a sua bênção. E por último, cálice transbordante. Jesus bebeu o cálice do sofrimento para que hoje tivéssemos vida. Hoje nós temos vida, porque Ele morreu por nós. Então, o sofrimento, a dor do sofrimento, o parto de gerar a igreja foi sofrido por Jesus, para que nós tivéssemos vida e a tenhamos em abundância. Ele prometeu para você muito mais do que um cálice, muito mais que unção com óleo, um cálice transbordante. Não aceite menos do que ser feliz. Então, se eu comecei falando de problema, falando das lutas que tem da mente, eu estou terminando dizendo assim, não aceite menos do que ser feliz. Quem está falando para você é alguém que tem muitos problemas, muitas lutas. Nesse momento que eu estou conversando com vocês, contar um segredinho só entre nós, não conta para mais ninguém não. Eu tive uma reunião em família e falei assim, nós estamos tendo tal problema e nós temos que resolver isso. É um problema sério, um problema grave. Sentamos em família, eu e meus filhos, conversamos. Estamos trabalhando em cima desse problema. Mas eu posso dizer que eu sou feliz com o Senhor, porque não é esse problema que vai me afastar da comunhão com Deus. Aliás, nenhum problema. Quando a gente é maduro o suficiente, a gente começa a viver aquele hino na sua inteireza. Se paz é mais doce, me deres gozar. Se dor é mais forte sofrer, ou seja onde for, tu me fazes saber que feliz sempre sou com Jesus. Eu já falei mais de uma vez desse hino aqui nesse estudo. Então tem hora que eu tenho que afirmar para mim mesmo.
uma autoafirmação. Não importa o que acontecer na minha vida, eu sou feliz com meu Jesus. Eu sou feliz com Ele. E eu escolho ser feliz com Jesus. E eu escolho o que diz a palavra de Deus. E por mais dor que eu sofrer, por mais que o mundo minta, por mais que o fruto da oliveira minta, como diz Abacuque, né? Vai ler o livro de Abacuque, todas as coisas deram erradas ao seu redor. Contudo, ele continuou se alegrando no Deus da sua salvação. Então, se às vezes as coisas estão todas erradas ao nosso redor, quando a gente tem a mente de Cristo, quando a gente está firmado em Deus, quando a gente está pensando em coisas boas, quando a gente está ali sabendo que o nosso cálice é mais que abundante, como diz aquele hino do André Valadão, né? Mais que abundante, a segunda música que eu recomendo para vocês, mais que abundante, acho que é só do ministério do pastor André Valadão. Quando eu sei disso tudo, então eu posso com certeza saber que por mais que as coisas mintam, deem errado à minha volta, eu continuo fiel ao meu Senhor e eu tenho certeza que eu sou feliz com Ele, porque felicidade é um estado fixo do cristão. E há momentos de luta na vida do cristão, há momentos de sofrimento na vida do cristão. Por isso que entra também um discernimento que nós falamos antes, de entender o seguinte: a minha luta é um momento, a minha relação com Deus é constante. Aí entra o discernimento. A gente precisa começar a discernir isso. Então, eu sinceramente nesse estudo eu pensei que até por um caminho, acabei indo por outro. Eu pensei que ia falar mais sobre o Espírito Santo, capacete da salvação, tinha me preparado para isso. Mas nós fomos caminhando, conversando, e foi bom que a gente pega a revista, a gente vai indo por caminhos que a gente nem sabia que iria. Eu ia falar de Efésios 6, mas eu vou ficar, também é muito importante que você entenda isso. Aliás, vamos terminar com Efésios 6? Vamos sim, vamos terminar com Efésios 6. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Eu estou acostumado com as versões clássicas, na força do seu poder. De novo, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra os ciladas do diabo. Para que serve a armadura de Deus? E nós vamos falar sobre ela agora. Para você ficar firme. Para que serve a unção que está lá em Salmo 23? Para você ficar firme, para sua mente ficar firme. E se sua mente fica firme, seu coração fica firme, e você tem a firmeza espiritual. Pois nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades. A nossa luta principal é na área espiritual. Contra os dominadores do mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa luta não é contra carne e sangue, contra as coisas dessa vida. São as questões celestiais. Por isso, de novo, vistam-se de toda a armadura de Deus. De novo, ele reforça o conceito, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabalável. Então, por que toda essa lição? Para dizer uma coisa para você. É possível sim, dentro da palavra de Deus, que você passe por toda a luta, toda a tribulação, todos os problemas, tudo que vier na sua vida. E sim, você tem provisão de Deus para ter uma mente inabalável. Se sua mente fica vagando para lá e para cá, você fica nessa luta, não é isso que Deus prometeu para você. Óleo na sua cabeça, óleo transbordante, mente de Cristo. Fixe em coisas boas. Claro que tem outras dicas, mas vamos ficar só nessa lição nessas. Por último, saiba que Deus te deu provisão para você permanecer inabalável. Não importa qual seja a luta. Resistir. Resistir ao quê? Que a luta não virá, que o problema não virá? Não. Resistir é: vem a luta, vem a onda, vem o problema. Tema de onda. Onda na praia é um problema sério. Praia que tem onda, né? Que ela puxa você de volta. Quando tenta puxar você de volta o problema, puxar você para o mar para te afogar, você resiste, você fica o pé e resiste. Para quê? Para você permanecer inabalável, depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes. Aí vem cinto da verdade, couraça da justiça, pés calçados com a prontidão do evangelho da paz, escudo da fé. E agora vem: usem o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você tem que proteger a sua mente. Você quer que a sua vida ande bem com o Senhor? Proteja a sua mente. E Paulo coloca o elemento fundamental, essencial, justamente na cabeça, na armadura do cristão.
capacete da salvação. Para terminar aqui, como diz a revista, como diz em Eclesiastes, em todo tempo sejam alvos os teus vestidos e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. O óleo sobre a cabeça, ele vem de uma relação diária com Deus e entendendo que você precisa ter uma comunhão com Deus, manter firme o capacete da salvação, saber quem você é. E esses conceitos já falei lá atrás, né? A mente de Cristo, e discernimento, as coisas boas, saber quem você é em Deus. Tudo isso numa frase do Salmo 23, que você deve se apropriar. E quantos textos nós lemos a partir daí? Então, que Deus abençoe sua mente. Prepare-se para guerrear, para batalhar pela sua mente, porque se você batalha pela sua mente, você batalha pela sua vida. Deus te abençoe e que você realmente mude o status quo da tua vida. Se você era uma pessoa que não falava com Deus, que mal ia à igreja e não estava entendendo por que as coisas estão tão mal, estão tão ruins na tua vida, estão tão desesperadoras, tem 1000 opções na tua mente que aparecem diariamente, trocentos gatilhos, volte nessa lição. Veja de novo, se for o caso. E você vai entender, você vai compreender que em Deus você tem provisão de paz. Desde que você entenda para início, porque aqui nunca é a finalização, aqui é só um início. Só um início de um trabalho que você deve fazer com o Senhor. Eu creio que Deus vai levantar outras pessoas que trarão palavras abençoadas na tua vida. Mas que Deus abençoe você. E eu vou dizer mais, cuide da sua mente, que cuidando da sua mente, você estará cuidando da sua vida espiritual. Deus te abençoe.